Gente, bom dia para vocês. Vamos orar? Pedir para Deus nos conduzir nesse tempo. Senhor, mais uma vez, colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Abençoe-nos, que esse tempo seja um tempo de crescimento para todos nós. Conduza, Pai, a cada conversa, cada texto lido, cada oportunidade de aprendermos um pouco mais com a Tua palavra, com o Senhor, com os nossos irmãos aqui também. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se semana passada eu avisei que hoje seria o Elbe, tá? Mas seria o Elbe, mas ele está numa gripe terrível, afônico. Então a gente só fez uma inversão de aula. Então só para vocês, caso eu tenha falado, mudança de plano aqui, tá? Só retomando um pouquinho o que nós começamos semana passada, aqui está o nosso objetivo, né? Conversar sobre a proposta de discipulado, talvez desmistificar uma série de questões sobre o discipulado, fundamentar biblicamente o que é o discipulado. É muito mais do que somente um treinamento, é a gente colocar a nossa cabeça no lugar certo e entender o desafio que nós temos na nossa própria vida, uma vez que é uma área tão importante desde a nossa conversão, e nem sempre, dependendo dos ambientes que nós estamos, em igreja, pouco se fala sobre o assunto, pouco se pratica o discipulado bíblico. Tá? Então, essa é a principal motivação de trabalharmos o assunto. E os temas que nós temos conversado, né? Semana passada a gente conversou basicamente sobre alguns textos, algumas bases sobre o discipulado. Com a inversão, hoje eu vou conversar sobre quem é o discipulador. Eu vou retomar um pouquinho de base, eu quero expandir um pouquinho mais alguns aspectos que vocês vão perceber no início. Eu vou falar um pouquinho sobre os elementos que devem estar presentes em um discipulado. E depois a gente então vai entrar nessa questão de quem é o discipulador. E aí a gente vai falar sobre a questão do caráter do discipulador, o papel do discipulador e como foi feito na aula passada. Fiquem à vontade para contribuir, perguntar, questionar. Essa é a proposta da aula, não é para ser palestra, então sua contribuição ela é importante, ela é muito relevante para nós. E ao final da aula da semana passada, depois de olharmos para dois exemplos, no caso ali que foram Moisés com Josué e Jesus e os seus discípulos, a gente levantou vários elementos, né, do que seria um discipulado acontecendo ali. Apresentei para vocês várias definições de autores para mostrar exatamente que discipulado ele não tem uma única definição quadradinha, ele é um assunto amplo pelos próprios modelos que a gente tem na Bíblia, os exemplos que nós temos, os modelos são diferentes, então, dependendo do enfoque, você pode definir de alguma maneira, mas numa tentativa de trazer uma definição um pouco completa. Está aqui a nossa definição do que é o discipulado. Discipulado é caminhar com alguém de maneira intencional, ajudando essa pessoa a ser moldada à imagem de Cristo por meio do exemplo, do ensino, do encorajamento, enquanto ambos seguem a Cristo. E neste processo, a vida do discipulador e do discípulo continua sendo transformada à imagem de Cristo. É um pouco do que a gente conversou semana passada. Ambos continuam nesse processo de transformação. Não é porque eu assumi o caráter, a função de discipulador que eu deixei de ser um discípulo, de maneira alguma. Assim como, olhando para a nossa responsabilidade como pastores, né? Somos pastores, mas jamais deixaremos de ser ovelhas. Então está uma comparação muito parecida, equivalente aqui, de responsabilidades, funções, mas a nossa condição de, tá? E aí, no finalzinho da aula, coloquei que discipulado ele é uma reprodução de várias questões. Ele é uma reprodução de caráter, de atitudes, de fé, de vida. É uma reprodução de discípulos. Então, são alguns aspectos que nós colocamos ali. E, por fim, ainda olhamos para alguns textos, mas eu só pensei esse aqui, sobre a consciência do nosso chamado, que é algo para todos nós, não é algo somente para alguns. Tá? Todos nós fomos chamados para sermos e fazermos discípulos. Então, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E é interessante que tem um elemento nesse versículo que eu gosto muito de pensar e observar. Eu acho que eu não fiz essa observação semana passada. E que tem tudo a ver com o processo de discipulado também. Quando Jesus chama os dois aqui, no caso, Pedro e André, ele diz: sigam-me, venham, né? Caminhem comigo, a ideia de uma caminhada mesmo.
e eu os farei pescadores. Então, nesse processo, eu sei que eu enfatizei semana passada que a transformação não somos nós que fazemos, mas esse texto, para mim, ele deixa isso mais evidente ainda. Porque Jesus está falando, olha, venham, não é que vocês se tornarão simplesmente pescadores, mas ele está falando, eu farei de vocês pescadores. Então a gente vê esse chamado à responsabilidade, mas aquela parceria que a gente vê na grande comissão, né? Olha, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação. Desde o início, Jesus chama os seus discípulos para serem discípulos, para fazerem discípulos, e está falando, no processo eu estarei com vocês presente e atuando com vocês e através de vocês. Então isso é muito importante a gente destacar. E aí eu quero, essa parte inicial, conversar um pouquinho com vocês sobre alguns elementos que, ao meu ver, precisam estar presentes em todo o discipulado. Justamente para a gente não fazer confusão de discipulado, e aí eu estou falando talvez mais de a confusão que a gente faz de ministérios ou de algumas atividades com as quais nós nos envolvemos, e que a gente pode ser tentado a chamar de discipulado para nos sentirmos incluídos e falar, puxa, eu faço parte de um discipulado. Tá, então, deixa eu colocar rapidinho aqui para vocês o que não é. Vocês podem discordar totalmente, tá? Que confusões que por vezes nós fazemos e que não substitui o projeto de Deus de um discipulado, tá? Talvez você pode pensar ali de um encontro de grupo de amigos, de repente vocês têm lá semanalmente, vocês vão para uma padaria, o mesmo grupinho, chega ali, bater papo, tomar um café, conversar, e é super gostoso, é ótimo. Mas não sai desse tipo de conversa, é o bate-papo, como está a vida, quais são os planos, e partilha da vida, isso é excelente, isso é muito importante para nós. Mas ele é um grupo de amigos, é um encontro de amigos. Talvez você tenha uma parceria com alguém, 2, 3 pessoas, que vocês se encontram, vamos colocar que se reúnem para orar. É alguém que você fala, você compartilha os motivos de oração, lembra de orar por isso, essa semana vai ser mais difícil, vou fazer um concurso, meus filhos estão fazendo vestibular. Você compartilha dos motivos de oração e vocês oram juntos. Mais uma vez, excelente. Isso é o quê? Um grupo de oração, compartilhar a vida. Também extremamente importante, fundamental para a nossa vida, para o nosso crescimento. É ótimo. Talvez você tenha buscado, marcou com o Oswaldo, aconselhamento. Marcou com o Oswaldo, marcou com o Fernando, marcou com o Fábio, marcou com a Fátima, marcou com alguém. Eu preciso de ajuda para uma área específica na minha vida, está difícil lidar com meu marido em casa, meu filho está muito desobediente, lá no trabalho está uma perseguição tremenda, eu preciso saber o que fazer. O aconselhamento, ele é, muitas vezes, eu vou usar o termo pontual, mas entenda, pode ter mais que um encontro, tá? Ele é muito específico. Ele é um aconselhamento. Às vezes um tempo curto, foi lá, tratou, resolveu o problema, a vida que segue, às vezes o aconselhamento é um encontro, para uma orientação, às vezes são alguns encontros. É importante na vida cristã? Muito, sim. Tá? E talvez o que mais chega perto é que você participa de uma coinonia. Está lá, uma coinonia familiar, várias faixas etárias, é uma coinonia de mulheres, é uma coinonia de homens, não sei. O que mais chega perto de um formato, talvez, de discipulado, está aqui. Mas também não é discipulado, porque o discipulado, dentro da proposta que nós temos visto, ele traz um pouco mais da pessoalidade que o ambiente de coinonia ele nos priva. Talvez aquela pessoalidade que você consegue aqui, nem sempre você consegue nesse ambiente, enquanto a conversa acontece. A gente consegue algum nível de intimidade, a gente abre um pouco a nossa vida. Mas a proposta do discipulado em si, que eu vejo, é algo que é um pouco mais amplo. E o discipulado, ele pode ter todos esses elementos presentes. Aquilo que o grupo de amigos proporciona, aquilo que a oração proporciona, aquilo que o aconselhamento proporciona. E eu nem coloquei aqui o outro elemento, que de repente você tem um grupo de amigos que vocês vão se reunir para fazer um estudo, e de repente, na verdade, não é um estudo, é uma aula, que você tem lá alguém que você considera o top, e você junta um grupo de amigos, olha, a gente quer estudar sobre teologia com você pode ensinar para a gente? Talvez olhando para o que nós fazemos aqui. É uma aula.
Então nós corremos o risco de confundir, participar de algumas dessas coisas, chamar de discipulado, ou o inverso muitas vezes acontece. Eu participo do discipulado com uma expectativa de ter talvez só um desses elementos. E o mais comum de acontecer em eu ir para o discipulado com uma expectativa errada é eu ir para o discipulado esperando isso aqui, ó. Eu vou para o discipulado e eu quero que o meu discipulador sente, ele vai falar teologia de cabo a rabo, eu quero que ele faça um estudo extremamente profundo sobre o livro de Jonas. Tem espaço para isso? Tem. Então por isso que eu quero trazer essa ideia de quais são os elementos importantes a acontecerem em um discipulado. O discipulado, ele contempla esses elementos, mas eu não posso transformar o ambiente discipulado em uma aula, o ambiente discipulado em um tempo de oração. Pode ser que um encontro vai ser ali, vai ser uma aula. Um encontro vai ser a oração. Mas então vamos lá, deixa eu compartilhar um pouco com vocês aqui as ideias. Vocês podem me questionar e eu vou dar espaço para vocês falarem. Fábio, não concordo muito. Então vai ter espaço para isso, tá? Olha o que o William MacDonald diz nesse livro, Discipulado Verdadeiro. A nova vida em Cristo, que desponta como um recomeço triunfante sem a árdua fundamentação do discipulado, pode fazer de cristãos sinceros crentes medíocres. Tempo para você processar isso aqui, concordo ou não concordo? Como que você vê isso aqui? Faz sentido, não faz sentido? Por que faz sentido? Só uma provocação aqui para ouvir de vocês. Pode começar alguém aí. Concordo, não concordo? Faz sentido, não faz sentido? Vai lá. Quem falou? Faz sentido. Por quê, Lucas? Olha, acho que até quase um meia-culpa aqui, uma confissão. Eu vejo um pouco isso, assim. Passei muito tempo sem um discipulado e eu vejo, não sei, não posso dizer necessariamente que é só esse fator, mas eu vi como houve quase uma decaída, assim, talvez na qualidade da fé, na qualidade da minha devoção. Então eu acho que faz bastante sentido, sim. Ok. E entenda, discipulado aqui não estamos chamando o programa em si, tá? É a proposta integral do que é um discipulado. Quantas e quantas pessoas talvez você já viu em igrejas que se converte, está naquela, sabe, aquela pegada do novo convertido tão intenso, tão desejoso de crescer, mas não chega ninguém para colar e andar com. E ele tem que tentar aprender sozinho e ali desbravando, pegando esse livro que é complexo, a gente sabe, quanto mais a gente vai estudando, a gente fala, puxa, a Bíblia é um livro simples, mas também complexo. A gente precisa de orientação, a gente precisa de instrução. Às vezes faltou aquele que vai chamar a atenção, que vai buscar ajudar a corrigir as questões de caráter, de conduta, e ele vai patinando e tentando, só que ele, ao mesmo tempo que ele está tentando sozinho, você tem uma outra multidão da qual ele fazia parte, que está ali tentando laçar e segurar e trazer de volta, percebe? Então, talvez um pouquinho dessa ideia que ele está colocando, aquilo que começa com algo aparentemente triunfante, fantástico, maravilhoso. Mais uma vez, gente, não estou eliminando a ação de Cristo aqui de maneira alguma. Graça de Deus, muitos fazem isso e Deus dá um crescimento maravilhoso. Mas o que eu estou colocando e o autor coloca é exatamente o risco que nós temos de, por vezes, termos pessoas em nosso meio que se convertem e estão nesse processo e, por vezes, não alcançam a maturidade por falha, muitas vezes nossa. Não é só falta de interesse dele. Sabe, aquela criança que talvez tenha ali um potencial enorme na escola, mas não tem um professor que viu aquele potencial a mais, não tem o pai que investiu a mais, e a criança está ali com um potencial enorme, mas extremamente limitado no seu aprendizado e desenvolvimento. Talvez essa é a ideia aqui. Tá? Nós temos crentes em nosso meio, tementes a Deus, com um potencial enorme de crescer e desenvolver, mas muitas vezes estão ali, e às vezes, óbvio, tem a falta de interesse do próprio discípulo. Então, olhando para isso aqui, alguns elementos foram desprezados e são desprezados às vezes nesse processo. Então, dependendo da igreja que ele cai, ele vai ter muito de um elemento e pouco do outro. E vai fazer falta. Vai fazer falta. Tá? Mais uma afirmação. Quanto mais eu estudava o Novo Testamento, mais firme se tornava a minha convicção de que o discipulado é a única maneira de evitar a má nutrição espiritual e a fraqueza dos filhos espirituais pelos quais eu sou responsável. É o único método que produzirá cristãos maduros e capazes de reverter a deterioração física e espiritual do gueto. Eu tenho dificuldade sempre que tem assim, o
mas eu não discordo dele. Quando a gente pensa na proposta de discipulado, ele é fundamental. Fundamental. Sem ele, realmente, nós teremos crentes imaturos, infelizmente, capengas em sua vida. Tá? Observe, 2 Coríntios 3,18, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, pegando a versão revista e atualizada, ele traz todos nós com o rosto desvendado, contemplando por um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados, né, de glória em glória na sua própria imagem. Então ele está trazendo a proposta exatamente que todos nós estamos nesse processo. Todos nós estamos nos transformando de glória em glória, não é na imagem do meu discipulador aqui, não é na imagem que eu vejo no espelho simplesmente, na imagem de Cristo, nosso alvo. Tá? Então está aqui o alvo de Paulo, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós podemos assumir essa função de discipulador, tá? Mas a imagem que deve refletir e o alvo é a imagem de Cristo. E aí eu entro agora no primeiro elemento que eu diria que ele é essencial em todo o processo de discipulado. Tá? Que nós chamamos aqui de conhecer. Estou chamando aqui de conhecer. Dentro do ministério nós chamamos de conhecer. Ou seja, o conhecer aqui não é só conhecer uns aos outros, conhecer o grupo de amigos, mas é conhecer as Escrituras. E aí se algum encontro de discipulado ele é esvaziado do estudo das Escrituras, algum problema tem. Tá? Ou seja, se a palavra não é ensinada em momento algum, lembra, algum problema tem. Tá? Porque a palavra ela é essencial. Vamos lá, é o alimento diário que todos nós precisamos. Então, se eu quero chegar à maturidade, estudar a Bíblia não tem para onde correr. Eu não preciso fazer daquele tempo a aula, a palestra, mas a Bíblia tem que estar presente, tem que ser o guia, tem que ser o guia de consulta, de orientação, de estudo, vai ter que ter ali. Então, por isso que eu falo, se no grupo de amigos não tem o estudo bíblico, se no grupo de oração não tem estudo bíblico, está faltando o elemento. Tá? Observe onde que a gente pode perceber isso. A relação de Paulo com Timóteo. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitos testemunhos, confie a homens fiéis. E quando eu olho aqui as coisas que me ouviu dizer, não é só os nossos bate-papos. Ele está falando do nosso tempo de estudo, nosso tempo de instrução, tá? De olhar para as leis, para os profetas, olhar para aquilo que nós tínhamos de acesso, a palavra de Deus, a orientação de Deus. Então está aqui, as coisas que você me ouviu dizer. Paulo fazia isso com Timóteo. Tinha amizade, tinha um relacionamento, tinha oração, a gente vai ver isso também, mas as Escrituras estavam presentes. Observe mais para frente, 4, versículo 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo. Vamos substituir aqui. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, você será um bom discipulador. Você estará cumprindo o seu papel. Pensar no ambiente de casa. Se você ensinar e transmitir essas instruções em casa, você estará exercendo um bom papel de discipulador dentro do seu ambiente. Lá, casa. Ainda aqui, 2 Timóteo 3, estou pegando vários exemplos aqui de Paulo e Timóteo, tá? Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé. Opa, aqui tem vários elementos que a gente vai passar por eles, mas parte do processo do discipulado. Você tem seguido de perto o quê? Meu ensino. E aí, quando eu olho para essa ideia, seguir de perto o meu ensino, já quebra um pouco a ideia de um ensino extremamente formal, sem praticidade. Tem que haver confrontação, vai trazer conhecimento para cá. Mas isso aqui, no ambiente de discipulado, a gente consegue checar de alguma maneira se isso está saindo daqui e vindo para cá. E se está saindo daqui e se tornando, vou colocar aqui mãos e pés, né? A prática. Tem que ter isso. Num ambiente discipulado a gente consegue verificar isso aqui mais. Num ambiente de coinonia a gente consegue um pouco. Quando é uma aula, menos ainda. Menos ainda. Culto, menos ainda. A palavra está sendo ensinada nesses ambientes, sim. Mas o discipulado tem um potencial que nesses outros ambientes a gente não consegue. Você tem seguido de perto o meu ensino. É aquele bate-papo, é abrir a Bíblia. Cara, eu não entendi isso aqui. Ou você vai perguntar, vamos usar a ideia do texto, né? Entendes o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? A gente pode fazer essa pergunta, a gente precisa fazer essa pergunta. E mais uma vez lembrando da grande comissão, foi nos falado, olha, façam discípulos, e parte desse processo, uma das ordens é ensinando
tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu vou até pegar um outro elemento, eu nem tinha pensado nisso aqui, mas de repente você faz parte do clube de leitura. Qualquer leitura, não vou nem pensar livro cristão, tá? Clube do livro. Está ensinando as coisas que o Senhor ordenou para que fossem guardadas? Só fazer parte de um clube do livro também não é. Temos excelentes autores. Swindoll, usei vários aqui, né? Josh McDowell, MacArthur, Elizabeth Elliot, pegando as mulheres, né? E por aí vai. Ótimo! A gente usa isso em encontros para ser o guia ou talvez o norteador. Mas a Bíblia está presente. Como? De que maneira? Então eu sempre tenho que analisar. E aí eu vou trazer um testemunho, eu falei para essa pessoa semana passada, falei, Luana, eu vou ler algo seu, que talvez você nem lembre o que você escreveu, mas olha aqui, testemunho de alguém que participou de um processo de discipulado em algum momento da sua vida. Tá? A Luana escreveu, você quer ler, Luana? Vamos ver a voz. Eu vou ler, tá? O discipulado tem sido uma oportunidade de obter mais conhecimento. Isso aqui, me corrija se eu estou enganado, bem no início da sua vida cristã, no seu processo de participar da vida cristã, que faz referência àquela citação inicial. Teve alguém, teve um grupo que esteve presente e ela continua, né? Obter mais conhecimento e crescimento da palavra de Deus e tem me ajudado a desenvolver uma relação de obediência a Cristo. Com os encontros semanais e estudos diários, eu tenho entendido a vontade de Deus e seu propósito para a minha vida. Esse caminhar com Cristo me dá o privilégio de ter o Espírito Santo me ajudando a combater minha vontade humana e me conduzir a ter entendimento para buscar a renovação da minha mente. Propósito do discipulado, a Bíblia tem que estar presente para que isso aconteça. Percebe? É a Bíblia fazendo diferença, é o que eu estudei fazendo diferença na minha vida e trazendo amadurecimento ao ponto de eu ter condições de assumir funções de liderança. De conduzir outras pessoas ao discipulado, de conduzir outras pessoas no processo de servir. Isso é fantástico, é graça de Deus. Discipulado acontecendo uma vez que esse elemento está presente. Senão eu teria um coach na minha vida me orientando para fazer uma série de questões. Perceba, graça de Deus. Talvez a discipuladora nem lembro se ela leu isso aqui, mas é o impacto de saber como que a nossa vida pode fazer diferença na vida de alguém. Eu estou aqui tentando puxar na minha cachola quem que era, mas depois eu vejo. Não é exaltar a pessoa. Elaine, graça, glória e honra para Deus. Fantástico isso. Curiosamente, a gente vai falar sobre o papel do discipulador. Bênção de Deus que a gente tem. Talvez você tenha na sua vida pessoas com quem você caminhou durante um tempo. Talvez você tenha na sua memória pessoas que impactaram a sua vida em um processo de discipulado. Graças a Deus por isso. Elemento 2, além de conhecer, nós precisamos viver. E o que é o viver? É pegar aquilo que eu conheci e trazer de uma maneira prática. Como que isso vai influenciar a minha vida? Ou seja, o conhecimento deve levar o discípulo à prática da palavra de Deus. O conceito, o valor, a teologia, a história, tudo aquilo que a gente conversa no ambiente de discipulado, a minha experiência de vida. Mas de um modo especial, a palavra, ela tem implicação, tá? Mas nem sempre a gente vê. E no processo de discipulado, o nosso papel também é ajudar a ver, a enxergar aquilo que eu não estou vendo de o valor das Escrituras na minha vida. Tá? A influência, a relevância, tá ali, ela é relevante. Mas às vezes a gente tem alguma dificuldade de ver e mostrar como ela pode moldar o nosso coração, renovar a nossa mente e mudar a nossa atitude. Está no discipulado. Observe alguns textos base para isso. Mais uma vez, Paulo e Timóteo vai aparecer constantemente aqui várias vezes. Tá? É um exemplo aqui para mim. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, Timóteo. É o conselho de Paulo para Timóteo. Tá? Então talvez ele estava sofrendo algum tipo de pressão da igreja, daquele grupo, porque ele era um cara novo. Talvez inexperiente em termos de idade, vida. E Paulo continua dizendo, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Percebe os vários elementos presentes aqui? A palavra está ali, mas ele está falando, olha, a palavra tem que impactar o seu procedimento para que você faça a diferença, para que as pessoas reconheçam não só a sua capacidade de liderança, Timóteo, mas eles vejam a sua vida, eles ouçam do seu conhecimento, vejam a sua vida, percebam a sua fé.
Gente, é isso, é discipulado. A gente tem que mostrar, deixar as pessoas verem, perceberem aquilo que está no nosso coração, assim como percebem facilmente as nossas falhas. Mas também as nossas vitórias, os nossos ganhos, tá? 4,16, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Mais uma vez, a ênfase na prática da palavra. Atente para a sua própria vida, para a sua conduta, coerência, compatibilidade com aquilo que você crê, com a doutrina que você ensina, defende. Depois, capítulo 3 de 2 Timóteo. E eu gosto muito desse texto de modo especial, porque Paulo ele deixa muito evidente esse processo de caminhar, e ele fala, você tem seguido de perto. Você está caminhando comigo. Você está me observando. Bem parecido com Cristo aqui, né? Ele fala, de perto o meu ensino e a minha conduta. Então Paulo não era aquele que falava, olha, faz o que eu estou mandando. Ele falava, faz o que eu estou mandando, mas observa a minha vida também. Pode observar, e que se tiver, e eu acredito nisso, né? Paulo, ele tinha essa consciência, quando ele falava que ele se considerava, dentre os pecadores, estava ali, né, um dos piores. As pessoas tinham a liberdade de chegar lá e falar, Paulo, isso aqui não está certo. Como ele também já foi confrontado e como ele confrontou. Então, um discipulado, ele precisa permitir esse tipo de relacionamento que uma aula não vai permitir, que o aconselhamento nem sempre vai permitir, a troca. A expectativa no aconselhamento muitas vezes é eu quero que você fale e eu quero ouvir, eu preciso disso. Num discipulado tem eu falo, você ouve, vocês falam e eu ouço. E a gente caminha. Ok? E ainda um outro texto, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Só quero enfatizar isso. A palavra precisa ser viva na nossa vida. E em um processo discipulado isso precisa estar presente. E eu trago aqui, talvez pipoca aqui, você falou, poxa Fábio, você nem falou comigo. Eu acho que o Ricardo não está aqui. Mas vamos lá. O Ricardo continua fazendo discipulado hoje. Tá? Hoje ele está com outro grupo, não é o mesmo grupo com o qual ele caminhava aqui. Eu acho que ele está com um grupo de jovens. Você está no grupo dele? Cainão, acho que está no grupo também. Mas isso aqui é referente a um outro grupo. Tá? Quando ele era discipulado, se não me engano. Hábitos e comportamentos que tinha anteriormente foram expostos à luz da palavra e me fez reconsiderar uma nova postura baseada na responsabilidade de estar à frente como discipulador. Então eu estava bem nesse processo também de assumir. Me sinto mais atento a atender à voz do Senhor, obedecer sua palavra e ser um exemplo tanto de dificuldades vividas como de experiências de sucesso por ter usufruído da presença do Senhor em situações difíceis. Então, mais uma vez, a nossa vida precisa ficar evidente. Vitórias, fraquezas, como que eu estou lidando com as fraquezas, e aí nós vamos. Tá, então, só quero trazer essa ideia prática. Aqui é o Bruno também, mais uma vez. Acho que ele discipulava um grupo de adolescentes aqui. Através do discipulado eu pude ver que atitudes que eu considerava inúteis, perda de tempo, na verdade eram o que faziam mais sentido. Essas atitudes me aproximavam de Deus. Como nós compartilhávamos várias experiências e opiniões, desculpem o acento do várias ali, as atitudes erradas eram facilmente detectadas e sempre saíamos com uma sugestão de solução. Nem sempre agradáveis, mas Deus sempre trabalhava em nós durante aquelas manhãs. Mais uma vez, exemplo de como a palavra tem que fazer diferença. E às vezes, gente, não é que o discipulador planejou exatamente aquilo. Não é, a maioria das vezes não é. Deus usa, às vezes, uma fala. Às vezes usa um olhar, um abraço. Várias questões que Deus usa. Porque é vida. Lembra? Vida mexendo com vida. Não é só cabeça. Cabeça é coração. Então está aqui mais um exemplo. Eu gosto muito dessa menção do Hendricks e do filho dele, né? Escreveram esse livro em parceria. Tendemos a pensar que se alguém se tornou um perito na Bíblia, é praticamente um gigante espiritual. É o cara, muitas vezes é chamado, é o cara, é o cabeção. Mas da perspectiva de Deus, o nome do jogo não é conhecimento, é obediência ativa.
Não é a quantidade de verdade que está em sua cabeça que conta, mas o quanto está em sua vida. A quantidade aqui tem importância, é relevante. Mas se fica só a quantidade que está aqui, precisa fazer parte da vida como um todo. Num processo discipulado, esse elemento de trazer a prática, ele precisa estar presente. Aí ele vai fazer parte. Então, às vezes, realmente são aquelas conversas preciosas que a gente tem em que a Bíblia é o centro e a Bíblia nos confronta. Nós somos o instrumento. Lembra do que Deus disse? É a palavra de encorajamento. Lembra do que o Senhor disse? Tá, então, esse livro do Hendricks, olha, eu recomendo muito a leitura. Fantástico. Ele não fala só sobre o discipulado, ele tem uma proposta de falar sobre mentoria também, mas ele tem vários princípios, inclusive a gente usa, acho que 3 capítulos dele, recomenda para toda pessoa que entra no processo aqui de ser discipulador, a gente recomenda a leitura. Tá? É uma fantástica leitura desse livro. Terceiro elemento, conviver. Então falamos de estudo da Bíblia, viver a Bíblia, e o outro elemento é o convívio. O que é o convívio? É o relacionamento. Está aqui. Agora o grupo de amigos vai ter um papel extremamente importante. A amizade vai ser construída. Tá? Eu coloco aqui, através dos relacionamentos é possível você perceber o conhecimento adquirido sendo colocado em prática, fazendo diferença na vida de cada um. O relacionamento é importante para que o conhecer, o ser conhecido, o edificar e o ser edificado aconteça na vida do discípulo e do discipulador. Então, ou seja, aí vem realmente a afinidade que vai sendo construída com o tempo. Nem sempre isso acontece de cara. Mesmo Jesus com os discípulos, né? Quando Jesus chama, eles já haviam ouvido falar alguma coisa, talvez alguns receosos, sigo, não sigo, largar meu trabalho, largar a família. Provavelmente passou isso na cabeça de alguns deles. Vamos ponderar. E muitos deles eram estranhos uns para os outros. Tempo para conhecer, tempo para formar relacionamento, tempo para desenvolver. Isso vai acontecer e muitas vezes quando há um relacionamento já pré-estabelecido, ótimo. Alguns deles eram irmãos, alguns deles foram discípulos de João Batista. Já tinham algum conhecimento, mas não é critério que um discipulado, para que aconteça e seja saudável, tenha que colocar pessoas que já se conhecem. Não existe isso. Alguns discipulados, alguns grupinhos que mais deram certo foram aqueles que colocaram pessoas que nunca tinham conversado e de repente foram construindo um relacionamento ao longo do tempo que fala, puxa, que bênção, que bênção. Isso é um processo discipulado. É que eu entro nisso aqui com o meu coração disposto a. Quando eu venho só querendo um grupinho de amigos, eu já venho com a intenção errada e o potencial de dar errado já está ali pré-estabelecido. Pode dar certo? Pode. Mas talvez a amizade é tão intensa que você vai fazer um monte de coisa e vai esquecer da proposta do que é discipulado. Você vai ficar com medo de perder o amigo e uma série de outras questões. Lembra? Elemento, relacionamento. Então deixa eu ler com vocês aqui alguns textos. Vocês estão vendo que hoje eu não estou deixando vocês falarem muito, me desculpem, mas eu vou ter um tempo para isso ainda. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Isso aqui acontece entre quem não tem relacionamento? Não. Se você não tem nenhum vínculo, não estabelece, se sequer lembra, talvez você nem lembra de orar pela pessoa. A relação precisa ser desenvolvida pacientemente, cautelosamente, sabiamente. Mas é a via de mão dupla, os dois lados. Discipulador, discípulo, discípulo, discípulo. É um grupo onde a gente precisa se abrir para isso. Tá? Mais uma vez, o relacionamento aparece aqui, 2 Timóteo 3. Você tem seguido de perto ensino, conduta, propósito, fé, paciência, amor, a minha perseverança, até mesmo o que ele fala? As perseguições e sofrimento. Entende? É um ambiente que você não vai esconder suas lutas. Você não vai esconder que o dia está difícil, você não vai esconder que eventualmente alguém te magoou. Vai fazer parte desse processo. As coisas boas e as coisas complicadas fazem parte e estão presentes na vida do discipulado, porque realmente é uma caminhada junto. Precisa. Tá? E é sonho mesmo que isso esteja presente na vida da igreja toda. E aqui eu vejo esse processo, mais uma vez, do relacionamento no ambiente familiar.
Já mencionamos esse exemplo aqui. Recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Lóide e também em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Aquele relacionamento familiar não era simplesmente um relacionamento pai, mãe, vovó, o vô que dá o carinho, que brinca, que conta a história. A Bíblia estava presente, o discipulado esteve presente, o investimento espiritual na vida deles estava presente. Aí eu pego aqui o testemunho do Tiago Costa, o Tiago e a Natália, Tá faltando um aqui nessa foto, minha foto está desatualizada. Tem mais um elementinho ali. Dentro do grupo de discipulado, eu pude desenvolver relacionamentos maduros e extremamente edificantes que me levaram a um grande amadurecimento espiritual, além do privilégio de poder conviver com cristãos maduros, que demonstram em seu dia a dia como levaram a vida de acordo com a vontade de Deus, que são referência para a forma como dirijo minha vida pessoal e como casal, pessoas a quem podemos buscar conselhos e orações. Opa, conselho aparece, oração aparece, amigos aparece, palavra aparece. Está percebendo? O discipulado ele precisa ser algo completo. Tá aqui exemplos vivos de como o discipulado pode nos transformar e transformar as nossas relações. Mais uma vez do livro do Hendricks. Mostre-me as companhias mais próximas de um homem, e assim eu poderei fazer uma suposição razoável, precisa, ou razoavelmente precisa, sobre o tipo de homem que ele é, assim como o tipo de homem que ele provavelmente se tornará. Como podemos perceber, as pessoas tendem a ensinar umas às outras pelo contato. Sabe aquele ditado popular? Diga-me com quem andas e eu digo quem tu és. Um pouco parecido com isso aqui. Não é algo certo, fechado, que vá acontecer isso. Vendo o jovem aqui, quantas vezes de repente você já ouviu dos seus pais? Filho, essa companhia não vai dar certo. Você corre de ser mais influenciado do que influenciar e por aí vai. Ou quando a gente olha lá atrás, eu trabalhei com jovens anos e anos, tem alguns dos meus jovens aqui, das minhas primeiras gerações de jovens, Às vezes a gente olha para alguns conselhos e alguns quadros que a gente via pintado ali, a gente não desejava aquilo e às vezes foram alertados. Não vai dar certo. E a gente olha, não deu certo. Porque as influências e as trocas estão ali, é quase que inevitável. Meu filho, quantas vezes estou falando meu filho mesmo em casa, quantas vezes a gente fala para ele, Dani, cuidado, Dani, presta atenção, que bom se você, olha, tem tanta gente na igreja. Gente, na igreja não é diferente, tá? Na igreja a gente vai falar, cuidado. Tem que ter. Como adultos também, se o seu grupo de amigos no trabalho, quem são, com quem você sai pós-trabalho, o happy hour, quem é o cara que você compartilha da sua vida, das suas lutas dentro do casamento, é alguém que é temente ao Senhor, de repente está num momento difícil com a sua esposa, e o conselho que você vai ouvir dele é, cara, vou te apresentar para alguém. Você merece ser feliz. Tem um aplicativo. Estou falando besteira? Não. Mas você vai ouvir besteira. Sim. Mulheres não é diferente. Querida, o mundo é moderno. Até quando você vai, dentro de um discipulado com pessoas que amam ao Senhor, que temem ao Senhor, a gente vai olhar para esse papel do discipulador, esse processo de confrontação e os conselhos sábios vão permear a nossa vida e vão nos ajudar a ser resgatado muitas vezes. Mesmo quando nós não queremos. Às vezes a gente não quer ser resgatado. Por isso que eu falo, tem discípulo que dá trabalho e tem. Mas a gente vai lá e vem, cara, vem comigo. Vamos sair, vamos caminhar, vamos correr. Tem isso, tá? Quarto elemento, e aí eu vou abrir para vocês conversarem. Multiplicação. Básico ali da grande comissão de Mateus. Todo aprendizado deve ser compartilhado. Cada seguidor é chamado para fazer outros seguidores. Ao mesmo tempo em que o ciclo se completa, ele também se renova, pois são discípulos gerando discípulos. Aquilo que eu aprendo eu preciso passar, eu preciso compartilhar. Fui feito discípulo pelo Senhor, preciso fazer novos discípulos. Desde evangelização, fazer o novo discípulo, desde processo de amadurecimento, levar esse discípulo a se tornar maduro. Tá? Texto sobre isso. Já mencionamos esse texto semana passada. Tá? As coisas que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outras pessoas. Passa isso adiante, multiplique, vai lá, transmita.
É o que a gente vê aqui. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, você será um bom ministro. Aí eu coloco aqui o exemplo da Rose, e ela está falando do processo de multiplicação que nem sempre dá muito certo. Deixa eu ler isso aqui com vocês e eu já vou liberar para o intervalo. Já tive diversas experiências onde pessoas decolaram na sua vida cristã. Ou seja, muitas delas realmente multiplicaram, amadureceram, se envolveram mais com a obra, aproveitaram cada palavra dos estudos e decolaram na vida cristã. Mas não há garantias que em todos os grupos de discipulado isso ocorre. Judas, mencionamos semana passada, está aí para deixar isso bem vivo na nossa memória também. Já presenciei também pessoas que não valorizaram esse tempo, que não priorizavam e com isso não amadureceram como poderiam amadurecer. Ou seja, façam discípulos. Depois de entendermos o que é discipulado, nós precisamos olhar então para quem Deus usa nesse processo. Falei dos elementos e o próximo intervalo agora a gente vai olhar exatamente isso aqui. Quem Deus usa? Quem somos nós nesse processo? O que Deus espera de nós? Ok, gente, retornando então ao nosso tempo. Perguntas ou comentários até aqui sobre o que a gente conversou? Então, mais uma vez, desculpa que eu realmente atropelei. Eu gosto de dar tempo para a conversa, mas eu precisava fechar esse tópico com vocês. Alguma pergunta, algum comentário? Tá claro? Discordo. Só vi um joinha lá atrás, ok? Pode falar, Luana. Quando Paulo fala lá em a salvação, isso é particular ou isso é individual? O que ele está falando? Então vamos lá, pergunta da Luana. Quando Paulo fala sobre a importância de nos orienta, a desenvolvermos a nossa salvação, é uma orientação para o nosso privado ou ele cabe também no processo de discipulado? Eu vejo que ele é a responsabilidade pessoal, mas esse desenvolver a nossa salvação, ele vai acontecer nesse ambiente público também, que é a importância do corpo. Então, eu tenho, mais uma vez, a minha responsabilidade pessoal de buscar, de correr atrás disso. E o discipulado ele pode ser uma ferramenta para que essa salvação seja desenvolvida. E aí, como discipulador, uma vez que eu tenho consciência da necessidade de desenvolver a minha salvação, e o desenvolver é eu chegar à maturidade, eu vou entender que Deus pode me usar no processo de ajudar outros a desenvolver a salvação, enquanto eu também estou desenvolvendo a minha salvação. Então, ele cabe para o privado, particular, mas ele se aplica também nesses contextos, tá? Só dizer que não, eu desenvolvo. Eu não preciso de um discipulado, exatamente. Não, a vida de corpo ela é essencial. Tá? Ela é essencial. Então é extremamente importante. Já respondendo a outra pergunta que me fizeram lá fora também. Se for um grupinho de pessoas não cristãs que eu estou conversando, isso é um discipulado? Particularmente eu vejo como um grupo evangelístico. É uma evangelização, porque o discípulo é o seguidor de Cristo. Se eu for pegar realmente no conceito discipulado fora ambiente de igreja, ele pode. Tá? É um grupo que eu estou influenciando algumas mulheres, estou falando sobre a minha vida. Então estamos num processo estou discipulando-as. Tá? E às vezes você tem a abertura de ensinar a Bíblia. Agora, quando eu olho para o conceito bíblico do discipulado, o discipulado começa a acontecer no momento da conversão. Tá? Então, depende da sua perspectiva e a ótica que você está chamando. Eu posso chamar um professor da Unicamp, pode chamar um pupilo de o meu discípulo. Ele pode. Tá? E os dois não serem cristãos. Então, isso pode se caracterizar. E a outra pergunta o discipulado ele é um a um, pode ser dois? A gente tem os vários modelos na Bíblia, isso não é regra fechada. Jesus teve 12 mais uma multidão, outros, dos 12 tinha os 3 mais próximos, que a gente já conhece. A gente vê Paulo em alguns momentos com um, outros momentos tinha mais que um, inclusive influenciando a vida dele, caminhando de perto. Então, não tem um formato único também, nem um número X. Então, só para a gente responder isso aqui. Dan, você tinha levantado a mão. Sim, pode ser total ignorância minha. Às vezes, eu acho que é mais comum a gente ver, pelo menos esse formato de discipulado, no Novo Testamento, né? A partir do ministério de Jesus. Sim. Mas existe outras. Nesse formato ele é mais presente. Semana passada a gente usou o exemplo, levantamos alguns do Antigo Testamento como exemplos, tá? Então a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento a gente vê muito mais presente o discipulado 1 a 1. Nesse formato mais... Os nomes que nós levantamos, né? Moisés, Josué, Elias e Eliseu, Eli com Samuel. A gente vê muito isso presente.
Tá? E a gente vê outros modelos de capacitações, talvez de mentorias, que vão vir para esse modelo de formar grupos. Tá? Mas, pensando aqui, acho que eu forçaria a dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego era um grupinho de discipulado. Era um grupo de amigos que partilhavam da mesma fé e se apoiavam mutuamente, que pode chegar muito perto desse tipo de relacionamento de discipulado. Eles compartilhavam, eles se apoiavam, eles oravam uns pelos outros, eles provavelmente estudavam as leis juntos. Está ali. Tá, então, talvez tentando puxar aqui, se você lembrar de algum exemplo do Antigo Testamento de grupo, pode mencionar aqui, tá? Mas realmente, Adam, esse modelinho está muito mais presente no Novo Testamento, o próprio termo está muito mais presente no Novo Testamento. Como eu falei semana passada, no Antigo Testamento você não tem um termo que é traduzido para discipulado, especificamente. Tá? Você vai traduzir para aluno, filho, usando alguns dos termos ali como eu mencionei, tá bom? Gilvaí. Eu posso considerar que a partir desses elementos aí, Sim. pode surgir um discipulado? Sim. Por exemplo, você quer dizer, por exemplo, na coinonia, de repente, pode surgir um discipulado de uma coinonia? Sim, nós temos, isso é muito comum. Às vezes, na coinonia, você tem um grupinho e as mulheres se juntam, vamos pedir para alguém caminhar com a gente mais próximo? Ok. É muito comum, de um aconselhamento, eventualmente, o conselheiro chegar para mim e falar: Fábio, fulano acabou um processo de aconselhamento, mas eu vejo claramente que precisa de alguém caminhando com ela, não só sobre essa área, mas caminhar para amadurecer em vida cristã. A gente trabalha para identificar e falar: Oswaldo, passa o nome que a gente vai ver se tem alguém que pode fazer isso o quanto antes. Então, a gente tem essa mão também, tá? É muito comum. Ou isso também pode ser o processo posterior ao discipulado? Sim. Como também, no discipulado, de repente você lida com a situação que você fala: eu vou precisar de uma ajuda, e aí vem o processo. Você não vai buscar ajuda sem falar com quem você está caminhando. Cara, vamos buscar uma ajuda além da nossa conversa? Posso conversar com alguém sobre o assunto? Porque senão você está quebrando um princípio, e aí o cara não vai mais abrir a vida com você, a menina, a moça, a mulher não vai mais abrir, porque falou: se eu falar, ele vai lá contar para fulano. Lógico, se ele falar: matei alguém. Complicado, né? Enfim, mas vamos lá, quem é o discipulador? Tá? O discipulador é alguém que anda com Deus e decide caminhar ao lado de outra pessoa para ajudá-la a conhecer e seguir a Deus também. Os princípios vocês vão ver que vão se repetir. Tá? Isso mostra que ser discipulador é um grande desafio e exige compromisso, exemplo de vida e dedicação sincera. Então, coloquei aqui algumas questões que eu vejo como missão do discipulador. Tá? Primeiro, é aquele que segue a Cristo com maturidade. Eu tenho que estar nessa caminhada. Pelo menos a minha perspectiva de eu preciso disso tem que estar bem sedimentado na minha mente. Mesmo que eu tenha pouco tempo de vida cristã. Eu quero seguir com maturidade. Eu quero alcançar a maturidade. Tá? Então, vamos lá, o princípio que está aqui. Aquele que diz: eu conheço, mas não obedece os mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Ou seja, se eu colocar, posso mudar aqui, o termo não é isso aqui, tá? Mas se eu quiser dizer que aquele que afirma que é um discípulo dele, tem que andar com ele como ele. Senão, tem alguma coisa errada. Tá? Então, eu preciso ser um seguidor. Se eu não sou um discípulo, dificilmente, de Cristo, não vou fazer um discípulo de Cristo. Então, não serei um discipulador, não tem como eu reproduzir aquilo que eu não estou apto, que eu não sou. Tá? Então, primeiro princípio aqui sobre o discipulador. Segundo, é aquele que se reconhece também como instrumento. Eu tenho que olhar para a minha vida e perceber: eu sou um instrumento, eu posso ser. Seja um formão, seja uma chave de fenda, alicate, não sei, usando a ideia de instrumento. Tá? Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E olha que interessante, nesse contexto, o ser instrumento não depende da opinião do outro sobre mim. Lembra, Paulo, quando se converte, a galera estava assustada. Esse cara aí, ele é um discípulo agora? Sim, ele é um discípulo. Ele é instrumento.
Então não é opinião externa, eu preciso entender, eu sou o instrumento. Eu posso não estar na minha melhor condição de instrumento, mas eu sou. E Deus vai me lapidar para que eu seja o melhor. Tá? Então, aquele que se reconhece como um instrumento, ou o discipulador, ele precisa ser aquele que se reconhece como um instrumento nas mãos de Deus e se permitir ser usado e não colocar somente impedimentos. Mais uma vez, lembra Moisés, lembra Gideão, e a gente pode lembrar de outros ali, né? Homens e mulheres que de repente Deus queria usar e começaram a argumentar das suas próprias limitações para não ser instrumento. Somos instrumentos nas mãos de Deus. Próximo é aquele que investe na vida dos outros. Tá? Não é o cara ou a mulher egoísta que só está preocupado com o seu próprio crescimento, só preocupado com seus próprios problemas, com seus próprios dilemas, eles precisam ser trabalhados, mas é alguém que está também preocupado com a realidade de vida do outro. Precisamos estar atentos para isso. É isso que Paulo fala, confie essas coisas a homens fiéis, para que sejam capazes também de ensinar a outros, para que eles também tenham esse olhar de falar, eles precisam investir na vida dos outros. Eu trago a pergunta para você, tá? Como tem sido a sua vida cristã? Gente, às vezes nós estamos na igreja há anos e a nossa desculpa sempre é: eu não sei discipular. Eu tenho medo de discipular, eu não tenho condições, eu não estou capaz, eu preciso me preparar melhor. Até quando? Deus não colocou um prazo. Qual é a condição para você discipular? Qual é o nível de conhecimento para discipular? Depende do perfil e o grupo com quem você vai caminhar. Mas a orientação é dada para todos nós. E você está vivendo a sua vida investindo somente em você? A minha fase de vida eu preciso só investir aqui. Cuidado com isso, que é uma cilada para todos nós, tá? A gente só quer engordar espiritualmente e a gente não está engordando espiritualmente. Ou não é um engordar saudável, tá? Não é a gordura saudável que está ali, não. É aquele que está disposto a compartilhar da vida. Opa! Eu vou ter que abrir para as pessoas me conhecerem. E às vezes a gente é tomado pelo medo do que as pessoas que vão ver na minha vida. Porque eu tenho talvez a percepção ou a expectativa errada de que a minha vida tem que ser perfeita. Não pode ser caótica, é diferente. O caótico precisa da ajuda para colocar em ordem, para que ajude o caos também a ser ordenado. Tá, mas eu preciso estar disposto a compartilhar assim como Paulo compartilhava. Tá, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Eu preciso dar não só o ensino, eu preciso doar da minha vida. Para quem tem trabalhado e que tem se envolvido e tem encarado isso como um projeto de vida, de discipular, sabe que às vezes realmente é doar a vida. Às vezes você está lá cansado e a pessoa te manda uma mensagem e fala: eu preciso dar atenção. Às vezes você está esgotado emocionalmente, Deus vai dar condições. Às vezes você vai trazer para dentro de casa para uma conversa e pedir tempo para a sua família, do tempo que você estaria com eles, vai ter. É óbvio que não é o tempo todo assim, mas isso é dar da minha própria vida. Paulo fazia isso. Jesus fez isso. Aquele que compartilha da própria vida é aquele que tem clareza da sua missão. Eu sei, eu entendi. Eu sou um discipulador, queira eu ou não. Eu só estou negligenciando o que eu sou. Eu só não estou cumprindo bem a minha função. Então eu preciso ter clareza disso e eu vou obedecer. Todo discípulo ele possui uma missão pessoal. E eu coloquei 3 ideias, tá? Pessoal, permanente e intransferível. O que significa isso? Sou eu. Deus vai cobrar de mim como pessoa. Ela é permanente, por quê? Porque enquanto eu estiver com vida aqui, eu sou um discípulo e preciso ser um discipulador. Tá? Então, enquanto eu estiver com vida, eu sou esse representante de Cristo aqui. E ela é intransferível, porque eu não vou simplesmente, ao multiplicar, falar: agora você vai e eu acabei, cumpri. Não. Você vai continuar reproduzindo, você vai continuar multiplicando. Você multiplicou um grupinho e eles vão multiplicar aqui, você vai continuar multiplicando. Tá? Não é simplesmente eu treinei, fiz o meu papel, agora vá. Tá? Então, o discipulador ele precisa ter a consciência, essa mentalidade. Todos nós precisamos ter essa mentalidade. Tá? E agora eu quero entrar no campo de quais são as nossas responsabilidades, então.
E aqui, vamos lá. Talvez seja redundante em algumas questões, mas não tem problema. Eu vou colocar em todos eles, vai aparecer lá em cima, olhando para Cristo. Porque primeira responsabilidade, eu não desenvolvi isso aqui, mas a primeira responsabilidade que nós temos como discipuladores é o nosso foco ser sempre para Cristo e levar aquele discípulo para que o seu olhar também seja Cristo. Por mais que usemos os nossos exemplos de vida, as nossas experiências pessoais, fundamentada na palavra, mas o foco sempre vai ser Cristo, 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 Cristo. A partir do momento que eu começo a colocar o foco somente em mim, eu corro o risco de ser um desastre total, porque eu não sou a referência, o modelo perfeito. É um somente. Tá? Por mais que nós possamos fazer isso, olhe para nós. Paulo faz isso, não faz? Sejam meus imitadores, como eu sou. Então ele faz isso aqui, tá? Sejam, olhem para a minha vida, mas porque eu estou olhando para cá. Então você tem que olhar aqui e ver esse cara aqui, não ver o Fábio. Você tem que olhar para mim, mas ver Cristo. Então vamos para lá. Qual é a responsabilidade do discipulador? Ensinar a palavra com fidelidade. Talvez isso aqui seja o pavor de todo mundo quando é chamado para ser discipulador. É convidado. Mas eu vou ter que ensinar a Bíblia para alguém? Responsabilidade não significa que você tem que ser o teólogo. Responsabilidade é olhar para esse livro como inspirado, é olhar para esse livro como sendo palavra de Deus, é olhar para esse livro como perfeito, é olhar para esse livro como prático, é a maneira como eu me relaciono com esse livro. O nível de conhecimento que eu tenho, ele vai aumentando conforme eu estudo. Mas eu tenho que ensinar a palavra com fidelidade a Deus e ao que está no texto. Eu não posso distorcer, eu não posso mudar só porque não quero magoar, não quero ofender. Ah, mas essa palavra é dura demais. Sim. Às vezes vai ser. Lúcia. Eu acho que hoje a gente tem muito material que nos ajuda, né? Quando a gente não é o teólogo. Sim. Mas nós temos muitos livros bons que podem nos ajudar. Exato. Em temas que às vezes a gente não domina ou não conhece e vem de um. Perfeito. E aproveitando o gancho da Lúcia, e quando a gente fala de projeto, de programa de discipulado, o ministério na igreja de discipulado, ele existe para isso, não é para fazer o discipulado, mas é para estimular para que aconteça, e esse direcionamento ajudar a acontecer. De repente você fala, puxa, mas eu nem sei por onde começar. A gente ajuda. Eu não sei que livro eu posso usar. Está aqui um livro bom sobre o assunto. Existem ferramentas, há pessoas, de repente você nem recorre ao ministério discipulado, você vai recolher alguém maduro na fé do seu lado e fala, escuta, você tem um livro que você possa me ajudar sobre a pessoa de Cristo? Eu preciso aprender um pouco mais, estudar mais com o meu grupinho sobre oração. Então, tem isso, tá? Tem as ferramentas. Meu pastor, pessoal, Fala, Matheus. Vem a calhar o comentário. Tirando Paulo, nenhum dos discípulos de Jesus era um erudito na Bíblia, né? Eles conheciam pouquíssimo das Escrituras, eram pescadores, né? Alguns até semi-analfabetos. Né? Exato. Perfeito, perfeito. Ao longo da história você vê vários desses. Você tem um Lucas também, que era um médico, alguém com a mente, vamos lá, privilegiada, mas você tem vários outros que, na simplicidade, olhavam para as Escrituras como ela é. Eu acho que isso aqui é o principal elemento, eu não abrir mão disso aqui. E quando eu não entender, o que é que eu faço? Gente, vamos atrás disso, que eu não sei nem por onde começar com vocês. Vamos aprender junto? Lembra, o discipulador ele também está aprendendo. Aí eu mostro, puxa, eu também posso aprender. Isso é um princípio que o grupo aprende com a gente. Fala, André. Fábio, uma verdade também é que quando a gente vai ensinar, a gente aprende muito. Quando nós estudamos para ensinar, é a hora que a gente mais aprende. O Hendricks, nos livros dele sobre ensino, ele fala isso, no Ensinando para Transformar Vidas, ele fala isso. E se você, não sei como era a sua adolescência, mas eu lembro que na minha adolescência, vamos lá, juventude, eu não era o melhor aluno da sala, mas eu gostava de matemática. E várias vezes eu sentava com meus amigos para ensinar matemática. E ali eu aprendia muito mais. É esse princípio, não só para a Bíblia, mas quando se trata da Bíblia, a gente vai aprender muito, a gente vai crescer muito quando assumimos a responsabilidade, quando encaramos o nosso medo, encaramos a nossa imaturidade, encaramos a nossa inexperiência e entendemos, eu sou o instrumento, Deus vai me capacitar, Deus vai me ensinar, Deus vai me usar, eu vou correr atrás. Não é cruzar os braços e falar, Deus, abra minha mente, faça eu aprender tudo que eu tenho a aprender nessa noite através de um sonho espetacular. Não vem. Não vem.
Alguns até esperam isso, mas não vem. Tá? Então, olhar para Cristo ensinando a palavra com fidelidade. Olhar para Cristo, caminhar junto, não apenas uma aula. Às vezes o cara é excelente professor, mas ele não caminha junto, ele não dá tempo necessário. Ele só quer chegar lá e dar a aula dele. Escolheu 12 designados para que estivessem com ele. Lembra o texto que eu li semana passada? Para que estivessem com ele. Tem que ter relacionamento, tem que ter caminhada. Vai lá, para os jovens, o Pedro discipula meu filho, o André tinha mais um grupinho. Eventualmente vai ter que sair, é o jogar uma bola junto, é comer alguma coisa junto, é o bate-papo que vai fazer parte, que ali você pode descobrir algumas coisas, mas fazer parte da vida deles. Vai ter o tempo de estudo bíblico, vai ter o tempo de confrontação, vai ter o tempo de oração. Vai ter. Mas eu preciso estar com. E eu sei que a gente tem as restrições de horário. Se o seu tempo é só aquele tempo formal de estar ali, faça daquele o melhor tempo, não tem problema. Faça o melhor tempo. O que eu quero dizer faça o melhor tempo? Não use só para você falar agora, vocês vão... Vamos lá, gente, começou o discipulado. Não, o discipulado começou desde a hora que vocês se encontraram. Desde a hora que você ligou, desde a hora que você marcou, viu o WhatsApp. Gente, essa semana... É isso. A gente tem mecanismos, hoje a gente tem ferramentas diversas à nossa disposição. Precisamos estar com. Olhando para Cristo, orar e interceder por aqueles a quem você discipula. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Orar para que Deus faça a obra, orar para que Deus nos use, orar para que Deus transforme. A oração é essencial em todo e qualquer momento. Opa, mais uma vez, né? Estão pegando os elementos que são importantes, pegando aquele que isoladamente eu estou falando, isso aqui não é o discipulado, mas eles estarão presentes no discipulado, e é minha responsabilidade como discipulador trazer isso para o ambiente, ensinar sobre isso, praticarmos isso. Tá? Olhando para Cristo, corrigir com amor, ajudando o discípulo a crescer. Mas eu vou ter que falar sobre esse assunto, sim. Eu vou ter que chamar a atenção, sim. Eu vou ter que dar uma palavra de repreensão, sim. Já usamos esse texto também, né, sobre repreensão, quando Jesus repreende Pedro, lá no final, versículo 33. Né, Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Deve ter sido curioso, né, assim, interessante, ou até constrangedor. Ele fala assim, olhou para os seus discípulos, e aí de repente para e olha para Pedro e vem... Pedro, acho que ele queria se enfiar debaixo do... Às vezes vai ter isso. Às vezes vai ser realmente chamar de lado e, cara, vem cá, vamos conversar. Às vezes é aquele café individual. Às vezes é, deixa a turma sair, saiu, espera mais um pouquinho aqui, deixa eu te falar um negócio. Vai ter. E pode ser que não precise disso. Né? Dependendo da dinâmica do grupo, aquela confrontação ela pode acontecer ali, com todo mundo ouvindo e pronto, estamos de boa. Mas você vai conhecer o grupo e como lidar com ele. Mas isso é necessário. Corrigir com amor. Não simplesmente a palavra dura pela dureza. Corrija com amor. Porque o objetivo, vamos lá, né, é ajudar o discípulo a crescer e não enfiar ele no buraco. Tá? Olhando para Cristo, treinar, multiplicar, formando novos. Isso aqui eu já colocamos para vocês aqui. Agora, quais são as marcas de um discipulador? E aqui entra exatamente para desmistificar a perfeição. Quando eu colocar aqui marcas, entenda, não estou querendo que alguém seja perfeito. Tá? Eu trouxe essa figurinha aqui, né? Tem várias marcas conhecidas. É porque às vezes há marcas que a gente vê claramente, está evidente. Mas as marcas de um discipulador nem sempre está tão evidente. Ela vai ser percebida com o tempo. Caráter você não percebe em uma conversa. Vida com Deus você não percebe em uma conversa. Tá? Então são elementos, são esses que eu quero trazer aqui sobre o que é necessário ter na vida do discipulador. Então o primeiro deles, ama, teme e busca o Senhor. Como a costa anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, ó Deus vivo. Quando eu poderia entrar na presença de Deus, ou quando eu poderia apresentar-me a Deus? Tá? Essa era a marca de Davi, mesmo sendo imperfeito e falho. Eu amo, eu temo, eu busco. Mesmo quando eu falho, eu amo, eu temo,
eu busco. Se eu amo, eu temo, eu busco. Mesmo quando eu falho, eu amo, eu temo, eu busco. Há momentos que a gente foge, mas eu vou lá e Deus vem, traz de volta, tá? É alguém que tem o caráter aprovado, ou seja, um discipulado, a capacidade da pessoa de nada vale se não tiver um caráter reto. Nós precisamos ter, e o caráter aprovado, vamos lá, quando a gente pensa, deixa eu ver se eu coloquei esse texto, acho que não. Na descrição de um líder ali, seja em Timóteo, Tito, o cara que é chamado de irrepreensível não é o perfeito. É aquele que quando falha ele reconhece e ele é corrigido, se deixa corrigir e ele volta para a condição de irrepreensível. O repreensível é quando ele falhou, continua ali, não consertou, ele é passível de repreensão, porque ele está fazendo errado ainda. Opa, então vamos corrigir isso aqui. Sua vida deve ser o ensino mais eloquente e coerente que você pode oferecer. Observe mais uma vez, Timóteo. Convém, pois, que o bispo, termo que eu falei, seja irrepreensível, que tenha bons testemunhos dos que estão também de fora. Olha que legal isso aqui. É o meu testemunho não só no meu grupo discipulado, mas é em casa, é no trabalho, é na escola. Eu não vou ter vergonha de que os meus amigos do trabalho me vejam com os meus amigos da igreja, porque eles sabem quem eu sou, aqui ou lá. Tá? Então eu sou irrepreensível nessa condição como discipulador. E aí, já mencionei esse texto, só lembrando, obediência ativa, já mencionei essa situação, né? A obediência ativa ela é muito mais importante do que simplesmente o conhecimento. Outro elemento, cultiva bons relacionamentos. Sabe aquela pessoa que dificilmente faz amigos? As pessoas às vezes têm medo de chegar perto, às vezes a pessoa não se deixa ser conhecida. Tem alguns que não são as pessoas mais difíceis, mas talvez pinta uma fachada que as pessoas têm medo de chegar perto. E aí quando chega, descobre, puxa, não sabia que você era assim. Ou descobre uma outra pessoa que você fala, tá muito melhor essa aqui, consigo ver agora. Mas tem pessoas que são expert em ser melindrosas, em ser belicosas, sabe? Tudo é problema, tudo é a pessoa que se queixa o tempo todo. Tem pessoas que têm facilidade de perder amigos e não de fazer amigos. Você conhece alguém assim? Não precisa falar nome não, tá? Gente, nós fomos chamados, e isso aqui que eu estou falando é para todos nós, tá? Não é só para quem quer ser discipulador, é para o crente mesmo. Nós somos chamados a cultivarmos bons relacionamentos. Eu tenho que ser amável, eu tenho que ser respeitável, eu tenho que ser paciente, não é? Isso é para todos nós. Se eu pego lá a lista do fruto do Espírito, se eu pego a lista das bem-aventuranças, tem listas e listas. Eu preciso cultivar bons relacionamentos, ou seja, como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Se eu quero influenciar alguém, eu tenho que ter o mínimo de tato com as pessoas. Eu tenho que aprender a receber, eu tenho que aprender a ler as pessoas. Então, tá aqui, fica a dica para nós. Não adianta ser uma mina de ouro, um tremendo conhecedor das Escrituras e não cultivar um bom relacionamento com os outros. Observe as expressões de Paulo, tá? Coloquei algumas delas aqui. Sentindo assim tanta afeição por vocês, depende de perguntar para você, quem é a pessoa por quem você sente afeição? Preciso de gente não, me viro bem sozinho. Igreja fala isso, dentro da igreja fala isso, alguns sim. Não preciso de pessoas. Precisamos de pessoas. E nós precisamos ter um olhar para as pessoas de falar, puxa, eu sinto afeição por essas pessoas. Vocês se tornaram muito amados por nós. É além da sua família, dos filhos, do marido, da esposa. Quem são as pessoas por quem você sente afeição? Quem são as pessoas que você ama? Você não precisa amar. Vamos lá. Corrige, Fábio. Precisamos amar a todos, sim. Vamos corrigindo, né? Você não precisa estabelecer e conseguir estabelecer um relacionamento tão intenso e próximo com os 1.500, 900 membros da igreja, porque é impossível. Você tem que amar todos, sim, tá? Então, tá gravado ali que o Fábio repetiu. Mas eu posso dizer que há pessoas que são mais difíceis de serem amadas. Mas isso não justifica nós negarmos o amor e nem mantermos essas pessoas isoladas. A gente sabe e vocês me entendem, certo?
Mais expressões de Paulo. Anseio vê-los a fim de compartilhar. Olha que legal. Eu não vejo. Todo mundo tem alguém, né? Puxa, eu não vejo a hora de encontrar com fulano, de contar o que aconteceu, de partilhar. E às vezes é aquele amigo mesmo, mas às vezes é alguém que você fala, eu quero aquela hora e por isso vamos agradecer junto. Que legal que é isso aqui. Vocês compartilhar algum dom espiritual para olha o objetivo, aí me encontrar porque eu quero ver vocês sendo fortalecidos para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. É isso, é esse relacionamento que a gente quer. Não é só eu não vejo a hora de encontrar para dar um abraço, porque eu não vejo há muitos... Puxa, eu quero ouvir o que ele aprendeu esses anos que passou fora. De repente alguém que foi fazer um curso, como que foi a vida com Deus, que igreja você conheceu, como que são os crentes de lá, que você... Aí eu volto para mim e para você, né? Quais são as perguntas que você faz? Você é responsável pela pergunta. A pergunta que você faz vai trazer a resposta. Mas se você não pergunta isso nos seus relacionamentos, você não vai ter essa resposta. Você pode provocar você deve provocar esse tipo de conversa. Escuta, como que está a escola dos seus filhos? Está tudo bem? Como que são os relacionamentos lá? Estão conseguindo ser um bom testemunho? Eu falo isso para mim mesmo, tá? Porque essas conversas elas não vão sair naturalmente. Às vezes a gente vai conversar da roupa, do vestibular, vai conversar do namoro, mas o namoro é conversar assim, e aí, começou a namorar, que legal. Mas você não está preocupado se está um namoro saudável ou não, como que são. Percebe? Eu anseio vê-los, eu quero compartilhar da minha vida com vocês, eu me preocupo com vocês, eu quero que vocês sejam fortalecidos. Discipulado tem que ser relacionamento. O discipulador precisa provocar isso. Para que um discípulo se envolva com o seu discipulador, ele precisa se envolver com o seu discípulo. Eu preciso, vão lá. Pode perguntar para a minha vida também. Tá? E se não pergunta, eu compartilho. Vamos lá, o meu primeiro encontro com o meu grupo de discipulado, com 2 grupos que eu tenho, esse retorno foi, vamos falar como foi as nossas férias, né? O que deu certo, o que não deu, como que foram as coisas, como está a retomada. Então, vai fazer parte. Eu me preocupo, não é só curiosidade, eu quero saber como que foi. Como que está sendo esse tempo? Como que está a família? Eu preciso me preocupar com isso. Vamos lá. Agora eu tenho tempo para perguntas ainda. A gente sabe que quem sempre faz o trabalho é a ação de Deus. Sim. Mas e quando nesse ponto entre o discipulador se doar, tentar amar, mas ainda tem uma barreira do discípulo não querer abrir, não querer nem compartilhar ou muitas vezes estar presente? Você falaria ou maneiras práticas para conseguir mudar isso? Vai ter isso. Vamos lá. A minha função como discipulador, eu vou continuar insistindo, eu não vou forçar a barra, mas eu posso começar orando por isso, para Deus dar oportunidades para que isso venha. E eu vou tentar obviamente, com muita sabedoria, achar jeitos e perguntas. Talvez é o tipo de pessoa que publicamente ou no grupo você não vai conseguir, mas às vezes num lado a lado, uma perguntinha a mais, ele vai surgir. Às vezes a pessoa até gostaria de fazer isso e precisa disso, mas ela tem algum tipo de medo e não vai fazer. E às vezes ela vai bloquear e realmente não vai falar, mas eu não vou deixar de investir. Vou voltar novamente Judas. Jesus sabia, Jesus conhecia o coração, Jesus sabia que ele estava traindo, Jesus sabia que ele estava sendo seduzido pelas finanças. Teve várias oportunidades, mas Jesus falou, eu vou continuar investindo na vida desse cara até o último minuto. Mesmo diante do beijo da traição. Oi, amigo. Não é oi, traidor, eu sei o que você está fazendo. Oi, seu tranqueiro, eu sei o que você está fazendo. Não. Às vezes você sabe de algumas coisas, você não vai chegar com o pé no peito, dependendo da pessoa. Dependendo da pessoa, Pedro e Jesus sabia, eu preciso chegar com o pé no peito. Porque se eu der um abracinho, ele vai continuar fazendo besteira. Outros eu vou saber como chegar. E às vezes o resultado não vai vir. Então, eu diria exatamente isso aqui. Olha, vá com calma, tente outras alternativas, uma pergunta, às vezes uma mensagem no WhatsApp. Cara, tá tudo bem. Sabe? Então, é tentar achar até mesmo as melhores palavras. Eu sei que é difícil, né? A gente ficar medindo palavras com alguém, mas a gente precisa. Tá? E se de tudo ela não se abrir, às vezes pode ser uma conversa. Olha, eu percebo que você tem dificuldade de se abrir no grupo. Tem algum problema? Tem alguém em quem você não confia? Só quero que você saiba que eu estou aqui, estou à disposição, quero ser confiável. Eu sei que não vem assim simples, mas às vezes até essa conversa para verificar se realmente tem algum problema pode ajudar. Tá? Então, alguém tem uma dica diferente de experiência própria, queira falar também, tem problema. Fala, Pedro. Eu sinto muito no meu que às vezes é tempo também, né? Às vezes uma pessoa é mais introvertida mesmo. Okay. Então, Pedro falou assim, olha, percebeu que no dele, às vezes é tempo para a pessoa se abrir. Às vezes a pessoa ela é mais calada, ela é mais tímida,
Mas com o tempo ela abre, e às vezes, uma coisa que eu percebo, ela solta algumas coisas não claramente, mas dá umas deixas bem discretamente, assim, tá tudo, e aí, foi bem a semana? Foi. No tom de voz você percebe que não foi. Aí eu pergunto, cara, não senti firmeza não, tá tudo bem mesmo? Então, aí vai a nossa leitura, né, de eu observar, meu relacionamento não é só a conversa, a fala, eu observar. Fala, Estela. Às vezes eu acho que eles acham que o discipulador é muito perfeito. Então, às vezes, a gente compartilhar as nossas próprias falhas quebra uma barreira que parece intransponível. Como que eu vou falar uma coisa dessa para alguém que talvez vai me julgar ou tenha esse sentimento de ser... de estar com vergonha mesmo. Então, às vezes, a gente compartilhando alguma falha nossa, isso quebra o gelo também, né? E tem coisas que podem parecer muito pequenas, né, Estela? Vou pensar aqui na igreja, tá? Nós, pastores, é intencional não obrigarmos, não nos intitularmos assim, me chame de pastor Fábio. Para alguns isso é importante. Já tivemos pessoa aqui, eu lembro quando eu trabalhava com jovens, não sei se a Adriana lembra, da Daisy, que era lá de Goiânia. Ela, uma jovem, tá, tinha acabado de vir para cá estudar, e aí eu fui buscar, a gente dando suporte para ela achar casa, e eu falava, Daisy, pode me chamar de Fábio. E ela tentava me chamar de Fábio, aí teve um dia falou, pastor Fábio, eu não consigo te chamar de Fábio, deixa eu te chamar de pastor Fábio. Eu falei, vai em frente, me chame de pastor Fábio, não tem problema. Tem gente que vai querer. Então, às vezes, pequenas coisas, como nos chama, pequenas falas, né? Puxa, em casa tá difícil, com os filhos foi bem difícil essa semana. Essa semana, eu e a Paty, a gente tivemos um desgaste. Puxa, eu vou mostrar que eu sou humano, eu não sou o pastor perfeito. E as pessoas vão sentir mais liberdade também de falar sobre elas. E falar, puxa, eu não estou falando pro cara que é perfeito. Já tem o estigma, né? O pastor tem que ser, e tem que ser. Não perfeito, mas a referência. Mas se eu, como discipulador, eu assumo esse caráter, né, de o infalível também, porque eu tenho que ensinar, eu já estou deixando a barreira estabelecida. Tá? Então, essa questão de eu me envolver, eu realmente preciso abrir na minha vida, meu espaço, e deixar o cara perguntar, a mulher perguntar, o jovem perguntar, também sobre o que ele quiser na minha vida. Tá? E, obviamente, conforme ganha essa liberdade, eu abro e algumas coisas eu vou ter que falar como não foi o melhor exemplo, não foi o momento melhor da minha vida, mas Cristo, e aí eu jogo para Cristo, óbvio. Cristo me mudou, Cristo tem transformado, Cristo tem me sustentado, o Espírito de Deus tem me dado sabedoria. Por quê? Porque eu não vou falar só sobre mim. Eu preciso apontar sempre Cristo, ok? Respondeu mais ou menos, né? Não tem a resposta certa para essa questão, infelizmente. Relacionamentos não devem ser forçados, relacionamentos devem ser cultivados. Se a minha filha tivesse aqui, ela já ia falar, papai, mas está muito IA essa imagem. Sim. Relacionamentos não adianta eu forçar, talvez entre exatamente isso aqui. Se eu forçar demais, talvez eu vou fechar a porta que estava começando a abrir, eu vou respeitar o tempo. Eu dou uma forçadinha de leve, dou aquela empurradinha, mas vamos lá. Eu vou respeitar então. Você falou, não, tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. Mas eu tô vendo, tá tudo bem. Mas, cara, eu já falei que tá tudo bem. Parece homem, marido e mulher, né? Eu já falei que tá tudo bem. Comprometimento com o crescimento do discípulo. Eu preciso desejar que ele cresça, eu preciso almejar que ele cresça. Isso vai me impulsionar a estudar, a falar, a me preparar, a crescer também. Ou seja, não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Como é gostoso, como é prazeroso ver aquela pessoa com quem você caminhou, que você ensinou a Bíblia, e falou, puxa, ele está ensinando melhor que eu, ele está fantástico, está muito comprometido, está envolvido com o ministério, fantástico. Não tem alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade, amam, temem ao Senhor. Quantos se preocupam com isso quando alguém se converte? Quantos se preocupam com isso quando você está andando com alguém de 20 anos na igreja, que você ouve alguns comentários e fala, essa pessoa tanto tempo na igreja falando assim, isso não faz sentido. Então, fique atento. Deixa eu só concluir isso aqui. Sabe comunicar-se? Eu vou deixar os versículos para vocês nos slides, terão todos esses versículos, tá? Ou seja, eu falo do jeito certo, eu uso o conteúdo correto, eu aproveito o momento correto, eu me comunico do modo correto. Tá? Então, à medida que eu aprendo a ouvir, eu tenho mais chances também de
me fazer ouvido. Então tá aqui, eu sei que tem gente que tem que pegar a criança, fica à vontade, tá? Só vou concluir essa ideia aqui. Meus amados, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Eu preciso aprender a ouvir. E aí, mais uma vez, eu ouço só o que o outro diz? Não. Às vezes ele falou que está tudo bem, mas não está tudo bem, e você vai perceber isso. Então, o ouvir é ouvir o coração também. Tem hora que ele vai falar que está super bem, mas você sabe que as coisas não estão bem. Aquilo que não foi dito, exatamente, vai. Então, está aqui. E agora eu vou realmente só pontuar, tá? Alguém confiável, alguém disposto a investir tempo e muitas vezes investe até recurso financeiro. Vou comprar um livro, eu vou presentear, eu vou não sei o que lá, vou pagar o café, não sei. Pode envolver, sim, pode envolver. Tá? E aí eu quero encerrar com essa citação e um testemunho falado da Rose, tá? E realmente é o fim. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. O que eu quero dizer com isso? Você pode ser o melhor discipulador do mundo. Você pode ser a melhor referência do mundo. Não é isso que garante. É a ação de Deus. Tá? É a mão de Deus agindo na nossa vida. Então aqui, eu não testei o áudio, falha minha, mas tá ok? Fundo ouve bem, né? Para você ver. Eu fui incumbida de falar um pouquinho sobre o que é discipular para mim. Eu já tenho feito discipulado há muitos anos e comecei praticamente na minha juventude, porque venho de um trabalho que basicamente era discipulado. E depois que eu fiquei adulta, eu acho que eu fui tendo um peso cada vez maior para mim o discipulado. Então, discipular para mim é um desafio, porque discipular não é você dar estudo bíblico para alguém, mas é você compartilhar a sua vida. E compartilhar a vida é algo muito íntimo, perigoso, e a gente está sempre pisando num terreno que é um terreno da intimidade, da confiança, e que nem sempre você vai poder entender que todo grupo de discipulado vai reagir da mesma forma. Então eu diria que discipular para mim é um privilégio feito com temor e ao mesmo tempo é um desafio. O que eu aprendo com o discipulado? Eu aprendo a cada vez mais temer o Senhor, porque eu sei que pessoas vão estar olhando para mim. Eu já sei que o Senhor olha para mim, mas saber que tem olhos tão perto de você, olhando para você enquanto você discipula, saber que você tem que andar na linha, porque você vai pedir que as outras pessoas andem na linha também. Então, o desafio de discipular alguém, ele é importante para a minha vida. Eu não ajudo só pessoas a crescerem com Deus, mas eu cresço com Deus a cada vez que eu discipulo, justamente pelo fato de que eu tenho que olhar aquilo que nós estamos estudando e ser um bom testemunho para as pessoas que estão ao meu lado também. Então, eu diria que se eu deixar de discipular, talvez eu vou deixar de levantar alguns muros e algumas cercas na minha vida para que Deus possa ser mais efetivo. Então, ganha quem está discipulando, ganha quem é discipulado, porque de verdade eu acredito que eu ganho mais do que as pessoas com quem eu estou andando e com quem eu estou discipulando. Outra pergunta que foi me feita é se eu recomendo discipulado para todo mundo. Eu recomendo que você não só procure um grupo de discipulado, mas que você tenha a alegria de discipular pessoas também. Muitas pessoas têm medo de discipular outras pessoas porque falam: mas eu não sei preparar um estudo bíblico. E eu diria que o estudo bíblico é importante, mas ele passa a ser um detalhe numa vida de discipulado, porque vida de discipulado é vida de compartilhar, é vida de desafiar, é vida de exortar. Então é muito mais do que só um preparo de estudo bíblico. O estudo bíblico é a base para que a gente possa olhar e começar a nos cobrar, se eu estou colocando aquilo em prática, cobrar o grupinho de discipulado que a gente tem
E a coisa mais legal é que chega uma hora do discipulado que você não sabe mais quem dá estudo para quem, porque é tão compartilhar de vida que todo mundo está ganhando, todo mundo está sendo engrandecido com aquele tempo. Então eu não gosto de dizer que eu dou discipulado, eu acho que a gente compartilha discipulado. Então eu recomendo para que todo mundo se engaje num grupo de discipulado, quer seja liderando esse grupo, o que com o passar do tempo foi o que eu disse, não existe parece que tudo se iguala, né? E os frutos que eu percebo que eu começo sempre um discipulado receosa. Ai meu Deus, eu vou ter que me abrir com essa pessoa, ela não faz parte da minha intimidade. Nossa, eu vou ter que preparar um estudo bíblico, hoje eu estou tão cansada. E hoje em especial, eu acabei de sair de um tempo de confraternização com um dos grupos de discipulado que eu tenho. E é uma alegria, porque esse grupo em especial a gente já está caminhando junto há 2 anos. E é uma alegria, nós já estamos naquela fase onde você não enxerga qual das 3 é que está dando discipulado para quem. A gente começou toda receosa, você não sabe nem o que pergunta da vida da pessoa, você não conhece os pecados, as fraquezas, e você não quer falar muito da sua vida porque você não sabe se aquela pessoa é confiável. E chega uma hora que não tem mais isso. Eu tenho boas e más experiências com discipulado, nem todas elas são interessantes. Eu tenho uma pessoa em especial que eu discipulei quando eu tinha 18 para 19 anos e que é uma das minhas melhores amigas hoje, e passaram-se 30 anos quase nessa história toda, e a gente tem uma história de vida junto, né, de compartilhar e tudo mais. Eu tenho pessoas que nunca mais eu vi, que eu nem sei se estão firmes na fé, e eu lamento muito por essas pessoas. Eu tenho pessoas que dão bons frutos e eu tenho pessoas que desapareceram, mas se a gente olha para o Senhor, a gente não vai ficar olhando se vai ou não dar certo e nem vai impedir de começar um grupo de discipulado pensando se ele vai ou não funcionar. São tijolinhos que você vai construindo de amizade, de intimidade, e alguns dão certo, outros não. Às vezes em um grupo de discipulado uma pessoa dá certo e outras não, né? Mas o que é dar certo, né? Se eu não posso olhar o coração, se eu não conheço o futuro, se eu não sei se eu ainda vou me encontrar com as pessoas que eu julgo que não deram certo. Então, se a gente faz esse ato que Jesus mesmo deixou para a gente fazer, de ir, de discipular as pessoas, nós estamos fazendo para o Senhor. Então, rompa a barreira de ficar no seu comodismo, divida a sua vida com outras pessoas, deixe que as outras pessoas dividam a vida dela com vocês para a honra e glória de Deus. Gente, obrigado pelos quase 10 minutos a mais. Eu vou só orar com vocês. Senhor, te agradecemos por esse tempo. Abençoe o nosso dia. Confronta nossos corações. Molda-nos e nos use. É o que nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém.